Mais uma então, Diogo, vamos lá. Cara, uma coisa que todo mundo pergunta quando eu falei que eu ia entrevistar um coach, o pessoal, mas como é que funciona? Coach, psicólogo, qual é a diferença? Muita. Tá? Porque assim, ó, mais uma coisa importante também que a gente sabe. Normalmente quando a pessoa está fazendo um processo com um psicólogo, com um coach e tal, digamos que a renda dele diminuiu. Pelo que a gente sabe, a primeira coisa que ele faz é parar com o coach. E é uma pena. Entendeu? É uma pena. O que tem a me dizer sobre isso? Na verdade, assim, tem uma diferença. Coach e pessoal são duas coisas completamente diferentes. Sim. O que eu faço hoje eu trabalho um processo, que nós chamamos de coaching. Eu trabalho um processo. Esse processo tem etapas já definidas. Cada etapa eu tenho uma série de ferramentas. Hoje o meu total de ferramentas está em 378 ferramentas. E o que seriam essas ferramentas? Essas ferramentas são testes, são técnicas, são ferramentas que te auxiliam a enxergar e a definir e a tomar decisões que tu mesmo, tu consegue alcançar utilizando essas ferramentas, não sou eu. Uhum. Então, eu não te ajudo no sentido de tu fazer uma reflexão da tua vida e resolver um trauma. O coach, muitas vezes, ajuda muito, o processo de coach ajuda muito nessas questões de trauma e tal, porém não é o objetivo do coach. O objetivo do coach ele é te pegar em um estado A e te levar em um estado B. Então, assim, eu sou hoje uma pessoa insegura, com muitas dúvidas, e eu quero me tornar uma pessoa segura com muitas certezas. Então, nesse processo de coach, eu vou te entregar ferramentas que vai te ajudar a separar o que tu acredita do que tu não acredita, o que é verdade, o que não é verdade, e quando tu olhar esse prisma, tu dizer qual direção tu quer tomar. O coach não faz esse processo. O coach ele não determina para ti absolutamente nada. O coach é um especialista em perguntas. É isso que eu ia falar agora. Quando eu fiz o processo contigo, tu me fazia pergunta e eu respondi, tu fazia de novo a mesma pergunta e eu respondia, Isso. Até eu achar o caminho, a linha. Aí tu continuava. Isso, porque o coach treina e estuda muito a profundidade em que as perguntas podem chegar. Então, quando eu te faço uma pergunta e a resposta que tu me dá ainda não completa a pergunta, tu acredita que sim. Mas eu enxergo que não, eu te faço de novo de outra forma. Para ir mais fundo, mais fundo. E o mais fundo não é direcionado, é mais profundamente. Por exemplo, a minha esposa chega e diz, eu adorei o rosa da minha unha. Aí o que ela quer dizer para mim? Na minha concepção eu já vejo. Ela sempre usou rosa. Por que esse rosa é tão especial do que os outros? E aí eu pergunto, mas por quê? Mas por quê? Tá, mas por quê? Mas porque ela vai dizer assim, na verdade hoje, quando eu fiz a unha, eu conversei com a minha manicure e descobri que ela é uma pessoa muito legal. E na verdade o que ela está dizendo no inconsciente dela é que este rosa desta unha proporcionou para ela a experiência de conhecer alguém muito maravilhoso. E ela quer falar sobre aquilo. E ela quer falar sobre aquilo de alguma forma. Aquilo a empolgou e ela não sabe dizer foi aquilo que me empolgou. Ela não quer chegar em ti e falar, fui na manicure e ela falou isso. Não, ele não quer, ela não enxerga. Ela só acha que é linda. Ficou lindo, tudo hoje foi legal. Hoje foi legal o atendimento, foi legal. Ela não consegue perceber que o que foi legal foi a experiência que ela teve. Sim. Porque nós não falamos sobre experiência. A gente fala sobre resultados. E ela na verdade, estava com a ânsia de falar da experiência. Por exemplo, como é que foi o futebol? Perdi 2-0. Não, mas como é que foi o futebol? Ah, cara, perdi vários gols. Mas como é que foi o futebol? Não, o futebol foi legal, mas a gente conversou. O futebol te jogou, não deu briga, não gostou, comeu um churrasco. Tu entendeu? Quando uma pessoa pergunta como é que foi o futebol, a tua tendência é dizer, perdi sempre ou a parte ganhei. Negativa, sempre a parte não, negativa. Não, ganhei a parte negativa, mas é o resultado. Perdi ou ganhei. Como é que foi o futebol? Ganhei. Foi isso. Como é que foi o Grenal? Ganhamos. Então, não, mas como é que foi o Grenal? Não, foi disputado. Como é que foi o Grenal? O Grenal foi legal, porque eu estava na minha casa, com a minha família, conversando, tal. Então a gente não fala da experiência, a gente fala do resultado. Então, quando tu é coach, tu passa por todos esses cursos, percebe e conhece muitas pessoas, tu acaba percebendo que as respostas não são exatamente aquilo que a pessoa quer dar. E eu não quero que tu responda o que eu quero que tu responda. Eu só quero que tu perceba que há mais resposta dentro da resposta que tu está dando. Mas o psicólogo, então, não faz perguntas? Faz também, mas o psicólogo ele tem todo um trabalho muito mais ligado a uma questão de saúde do que o coach. O coach é uma questão de desenvolver pessoas de um estado para outro estado. O psicólogo ele faz todo um tratamento, ele faz toda O que eu acho que é a coisa que marca mais para leigos entenderem é que o psicólogo ele faz um tratamento, ele faz um acompanhamento, ele faz uma resolução de questões emocionais, psicológicas, e o coach ele te pega de um estado para outro aplicando ferramentas. Bem mais objetivo,
bem mais focado em uma questão. Por exemplo, ninguém chega para mim e diz: eu quero te contratar como coach. Ok, o que tu quer? Eu não sei, vamos fazer a primeira sessão da gente ver. Eu digo: não. Então tu não quer. Tu perguntou para mim isso, Daniel, o que tu quer resolver? Eu falei: eu quero, sei lá, ter mais vendas, eu quero entender melhor a equipe, eu quero me autodescobrir, mais ou menos isso. E aí tu foi me fazendo perguntas até a gente botar o objetivo. Beleza. Depois, com o objetivo traçado, aí que a gente começou as sessões e tal. Então o coach é isso, ele te leva de um estado ao outro a partir de sessões com ferramentas e etapas. Tá? Então etapas, por exemplo, tem uma etapa de definição de metas, de objetivos, tem uma etapa de autoconhecimento, tem uma etapa de posicionamento, tem etapas de programação, de planejamento para o futuro, tem várias etapas e cada sessão tem etapas que são 2 sessões, tem etapas que são uma sessão só, depende da complexidade, depende dos objetivos. Sim. E dentro de cada um deles, dependendo dos objetivos e da necessidade do coach, nós aplicamos ferramentas. Para alguns eu uso umas ferramentas, por exemplo, para ti eu usei algumas ferramentas, para outros colegas teus eu usei ferramentas completamente diferentes. Sim. E se vocês conversarem entre si, vão dizer: mas eu não fiz isso, outra vez eu não fiz isso, mas eles fizeram o processo. Uma coisa que eu me lembro que eu achava bacana, se a gente for comparar, sei lá, psicólogo com coach, eu me lembro que tu sempre deixava um tema de casa. Isso. Tinha uma semana para ler o livro que tu passava para nós e sempre tinha um tema de, sei lá, fazer várias tarefas. A gente tinha uma semana para fazer. Eu não sei se o psicólogo faz isso também ou não chega nesse nível. Não, assim, o psicólogo ele até te orienta a buscar informações, conteúdos de apoio. Então, por exemplo, a pessoa tá com problema de autoestima e está sendo tratada pelo psicólogo. O psicólogo indica: não, vamos conversar sobre de onde vem esse problema e tal, e aí aprofunda isso num nível muito mais pessoal. E algumas vezes aconteceu com parentes meus, inclusive, e que ele disse: olha, seria legal para ti mudar, porque a pessoa em si ela já era uma leitora, muito voraz, ela falava muito de ler. Vamos mudar esse assunto, só que ela tinha um problema de autoestima e lia livros sobre serial killers. Ela achava interessantíssimo. E até não vou dizer complexidade psicológica nisso, porque não há um problema específico nesse fato. Mas quando tu sai de uma sessão que é para tu te sentir bem, e aí tu começa a ler um livro que só fala de desgraça, dificulta o processo. Então a psicóloga orientou: não. Mas ela estava triste, ela estava tão mal que ela lia isso. Não, ela já lia. Nada a ver. Não, nada a ver. É que assim, quando ela se interessou no primeiro momento, era por um interesse científico. Ela queria ser policial, ela queria ferramentas de como é que eles pegaram o cara, ela gostava disso. Depois ela começou a se interessar pelo sofrimento da vítima. Depois ela começou... E aí, o sofrimento da vítima é mais pesado. Não, mas é interessante. É que nem tu vê uma série, tu começa a ver por causa de uma coisa, depois tu se interessa em outra, falando que tu tá te interessando por outras coisas. Então a psicóloga, nesse caso, ela orientou, falou assim: que tal deixar esse tema que tu tá lendo agora para um outro momento e ler tais livros, que eram livros mais de autoajuda, que tinham a ver com o que ela gostava. Então, assim, que eu entenda, o psicólogo orienta muitas vezes a buscar alguma leitura ou um filme que auxilie e tal, mas não é uma rotina no tratamento do psicólogo, nas sessões do psicólogo. Agora, no coach, não. Nos meus processos de coach, a cada sessão tu segue pelo menos 4 temas. Um é para escrever, um é para ler, outro é para ver, outro é para comentar. Sempre tem um processo. Não, é um para fazer de forma comportamento, atitude, mudança, ou sei lá. Outro é leitura, uma coisa para tu ler, outra é para tu escrever e outra é para tu ver. Filmes também. E aí, a partir disso, tu constrói. Depois que a gente faz uma sessão sobre um tema, tu passa a semana trabalhando naquele tema, porque tem esses processos, essas tarefas para realizar. Quando a gente vem na próxima sessão, a gente até rememora algumas atividades, outras tu só me entrega, que é para eu poder observar se tu está realmente tomando as decisões que tu quer tomar, se tu está enxergando as coisas de forma diferente, como é que está esse processo. E a gente já vai para mais 4 e assim a gente vai fazer. Então, um processo de coach, tem gente que é assim: tá, mas eu ouvi isso. Sou um cara muito ocupado, eu quero te contratar, eu quero fazer um coach contigo, porque assim, nós, coach, nós não precisamos ir atrás de clientes. Quando nós indicação, recomendação. Quando nós temos o nosso trabalho bem feito, as pessoas começam a procurar, porque as pessoas que trabalharam com a gente, que tiveram esse processo com a gente, tiveram resultados. Então nós fazemos uma seleção
de se vale a pena ou não trabalhar aquele coaching. Tu pode escolher. Posso Tu já disse muito não para pessoas? Muito não. Naquele período em que nós estávamos fazendo o processo de coaching, eu lembro que naquele período eu tive num mês só 10 negativas. Mas por quê? O que tu via na pessoa? A pessoa não queria o coach, ela queria justificar alguma coisa para ela. Ela estava preparada para receber na verdade, você quer ver? Ó, a pessoa, o líder fala para ela, tu é muito arrogante. Tu é muito arrogante. É um caso bem que eu lembro bem daquele momento. Então, a pessoa muito arrogante. Eu acho que tu tinha que fazer um coach para arrumar isso. Aí a pessoa diz assim, mas eu não sou arrogante. Quer ver quando eu sou arrogante? Eu vou lá no coach, mas eu vou fazer o que ele está pedindo. Aí vinha ela assim, cara, olha só, eu sou bom demais, mas disseram que eu sou arrogante. Então eu vim aqui fazer o coaching contigo para mostrar para eles que eu não sou arrogante. Porque com certeza no final do processo tu vai dizer que eu não sou. Aí eu dizia, cara, obrigado, valeu, procura outro, não é? Ele não queria fazer o processo, na verdade ele queria justificar. Então tem muita negativa, né? E dentro desse processo de vamos fazer ou não, tinha gente que para mim assim, não, eu quero fazer coaching. Por que tu quer fazer o coaching? Qual é o motivo específico que tu não procurou um psicólogo, que tu não procurou alguém para que tu via lá, porque são perguntas que eu faço para saber se a pessoa está querendo o coaching porque entende o que é o coaching, né? Sim. Então, por que tu não procurou um tutor? Por que tu não procurou alguém da família? Por que tu não procurou um psicólogo? Por que tu veio no coaching? Eu queria ouvir que ele disse assim, eu quero me desenvolver, eu quero ir de A para B, eu quero que ele fale isso. E aí o cara fala assim, é que coaching é 1 hora só na semana, né? Nossa. Aí eu, valeu, obrigado, tá bom. Ele não entende que na verdade o coaching é 1 hora de sessão, que na verdade normalmente é bem mais, eu já cheguei a 3 horas de sessão, mas normalmente é de 1 hora, 1 hora e meia, dificilmente é menos de 1 hora e dificilmente é muito mais que 1 hora e meia. Normalmente 1 hora e meia. E que quando tu sai dali, tu tem tanta coisa para fazer que vai te consumir mais umas 10 horas. Sim, tu fica a semana inteira fazendo o tema de casa, aquele que tu fica a semana inteira envolvido. Eu ainda falo assim, cara, olha só, te organiza na hora de fazer essa tarefa, tem que ter um dia para ti e tal, porque senão a pessoa pira. Então, esse processo de coaching, ele vai além do consultório. Sim. Ele tem um processo de reflexão, de autoavaliação, de autodescoberta muito grande. E não sou eu que dou. Eu só sou o cara que conhece um monte de ferramenta e ao olhar para a tua dificuldade e conhecendo as ferramentas, entendo qual ferramenta vai te ajudar melhor na tua conclusão. Pois é aí que eu queria entrar. Esse canal que a gente tem aqui no YouTube, ele trabalha muito com empreendedorismo. Tá? E hoje tu prefere trabalhar pessoas no coaching pro lado pessoal ou pro lado profissional? Ou uma coisa tá ligada com a outra, ou tu separa? Não, na verdade sim. Eu acredito que não há lado profissional. Só há lado pessoal. Melhorando o lado pessoal, melhora o lado profissional. Não tem lado profissional. Não tem. Tu não é outra pessoa porque tu tá trabalhando. Sabe aquela frase? Quando tu entrar aqui dentro, quando tu entrar na empresa, deixa teus problemas fora. Sim. Eles não ficam, cara. Eles não ficam. Quando assim, não, eu ouvi isso uma vez. Quando tu entrar aqui, o teu boleto tá lá na rua. Eu disse, cara, incrível, porque eu entro pra cá, no e-mail, ele tá lá, com vencimento igual. Com greve, sem greve, dos correios, o boleto tá lá. Eu não consigo descobrir como é que ele fica lá fora. E olha que eu já fiquei lá fora um tempo e não vi os teus parados lá, é só os meus. Então, não há lado profissional, há lado pessoal. Né? Então, nós, quanto pessoas, escolhemos ser indivíduo, escolhemos ser pai, escolhemos ser coach, escolhemos ser gestor, escolhemos ser irmãos, escolhemos ser amigos, escolhemos ser amante, nós escolhemos ser coisas, sim, ser personas, aspectos de nós mesmos, mas tudo é nós. Então não é lado profissional. É como eu, pessoa, vou agir quanto no horário que eu estou trabalhando, ou no espaço que eu estou trabalhando. Então não é lado profissional para o que eu vejo, apenas lado pessoal. Como é que eu melhoro o meu lado profissional? Não melhora. Te melhora pessoalmente que o profissional anda sozinho. Quando tu é uma pessoa bem resolvida, desenvolvida, entendida do que tu quer, tu vai saber tomar as melhores escolhas para ti. E as melhores escolhas sempre vão te desenvolver profissionalmente, como pai, como amigo, como amante. Tu entende? Não tem como tu ser assim, ó, eu não acredito que a pessoa pode ser um maravilhoso profissional e peça um pai. Eu não acredito. Eu acho que a pessoa ela tem que ser um maravilhoso pai para ser um bom profissional também. Eu acho que não tem essa separação, entende? Ah, meu pai era muito bom no que fazer. Não, teu pai sabia o suficiente para ganhar dinheiro, mas ele não era um cara bom quanto pessoa, porque ele não era um bom pai. Se tu diz para mim que ele era um bom pai, mas é um bom profissional, eu disse, não. Ele era uma pessoa falha. Não, mas ele era um bom profissional, mas era falho. Podia ter aprendido as ferramentas necessárias para gerar valor, para ganhar dinheiro, mas nós não somos dinheiro. So anytime you stop me, you want your